Programa Peregrinos da Esperança. Uma realização Arquidiocese de Manaus. Olá, eu sou o Padre Amarildo Luciano. Olá, eu sou a Tânia Freitas. Nós estamos vivendo o jubileu do ano 2025, Peregrinos da Esperança. A esperança do perdão está em cada um de nós. O jubileu de 2025 encontra a sua motivação na bula A Esperança Não Decepciona, onde o Papa Francisco nos deixou o seu pensamento sobre como viver e celebrar o Ano Santo. Disse o Papa no número 1 da bula de convocação: todos esperam. No coração de cada pessoa encerra-se a esperança como desejo e expectativa do bem, apesar de não saber o que trará consigo o amanhã. Que o jubileu seja para todos ocasião de reanimar a esperança. Como se pode observar, a primeira indicação que surge é a universalidade do convite à esperança. Ninguém pode ser excluído da esperança. Todos são convidados a fazer experiência dela. Podemos ter muitas e variadas esperanças, mas quem não conhece Deus, no fundo, permanece sem esperança. O jubileu é o anúncio imutável de Jesus Cristo, nossa esperança, que transcende o tempo e o espaço para dar a cada pessoa a força da sua presença. Ele é a verdadeira esperança que sustenta a vida, tornando possível ir para além de qualquer desilusão humana. O jubileu é uma excelente oportunidade pastoral para que o povo de Deus possa dirigir-se de novo aos túmulos de Pedro e Paulo para celebrar o grande perdão. O que torna o jubileu especial é, antes de mais, a indulgência, que é um sinal do perdão pleno e total que é oferecido a todos aqueles que desejam a conversão do coração. A bula permite-nos também compreender melhor o seu valor. No número 23 da bula de convocação do jubileu, o Papa Francisco diz: a indulgência permite-nos descobrir como é ilimitada a misericórdia de Deus. Não é por acaso que na antiguidade o termo misericórdia era cambiável com o de indulgência, precisamente porque pretende exprimir a plenitude do perdão de Deus que não conhece limites. Cristo, como escreveu São Paulo VI, é a nossa indulgência. Hoje, a doutrina da indulgência deve ser relida à luz de uma teologia que coloque em primeiro plano o cenário da misericórdia e do perdão de Deus. É, de fato, o primeiro ponto de referência para uma abordagem coerente a este tema. A misericórdia é o sinal último do amor do Pai, que vai até o extremo do perdão para com o pecador. A vida cristã nasce e desenvolve-se dentro do amor. Este tem o seu ponto culminante no mistério da morte e ressurreição de Cristo, que obtém a salvação para aqueles que acreditam nele. Este amor não se reduz a um mero fato do passado. Pelo contrário, continua até aos nossos dias para que possamos ser reconciliados com o Pai. A vida crente torna-se assim uma existência que progride do amor já derramado nos nossos corações. Na carta aos Romanos, São Paulo diz: o amor foi derramado em nossos corações. É por isso que nós temos esperança. A celebração da indulgência é uma maneira de nos exercitarmos no amor.
Diante do amor com Cristo, ama de fato, ninguém pode deixar de verificar a maldade do próprio pecado e o limite que ele impõe à existência pessoal. Essa experiência não conhece fronteiras temporais nem geográficas. Cada pessoa experimenta em determinado momento da sua vida a dupla sensação. Primeiro, o limite. Segundo, o desejo de ir mais longe. Cada pessoa experimenta num determinado momento da sua vida essa dupla sensação. O limite e o desejo de ir mais longe. No caminho da nossa existência, conhece-se a tentação, a traição e a queda, mas ao mesmo tempo percebe-se também o agir da graça que nos impele para a decisão da conversão. O perdão que o Cristo pede ao Pai no sacramento da reconciliação é-lhe verdadeiramente concedido. Ele obtém verdadeiramente o perdão dos pecados e abre-se diante dele o caminho da graça. A conversão, todavia, não é uma ideia abstrata. Nada como a metanoia exige a força de saber olhar para a concretude da própria existência. Esta não se realiza unicamente na intencionalidade adquirida através do perdão, de viver segundo o Evangelho, mas encerra-se na história de cada um, assumindo toda a identidade da pessoa, que é feita de pensamento e de corpo, de ideais e de contradições. A vida de pecado que se vive, em suma, não se apaga com o simples passar da esponja, sem que permaneçam entre nós algumas condições, ou melhor, aqueles resíduos que o pecado deixou. Uma vez que o pecado não nasce de um momento para o outro, mas é fruto de um progressivo afastamento do bem, assim também na história de cada um permanecem verdadeiras contradições que são a consequência de uma vida de pecado. É esta, no fundo, a ideia de pena que é retirada com a celebração da indulgência. A absolvição que o sacerdote oferece em nome de Cristo e da Igreja perdoa efetivamente e eficazmente os pecados cometidos. Para usar uma bela expressão do profeta, Deus já não se lembra deles, atira-os para trás das costas, para tão longe como quanto dista o Oriente do Ocidente. Não são os pecados, portanto, que ficam, mas aquilo que os pecados criaram em nós. A situação de incômodo e de mal-estar que, no fim, leva sempre a cometer os mesmos pecados. A indulgência intervém precisamente nesta fase. A misericórdia de Deus atinge a própria condição do homem pecador e liberta-o plenamente com o convite a viver no amor e não na desordem do pecado. De certa forma, é um suplemento de graça que é oferecido para escolher o bem e rejeitar o mal. Somos colocados então diante do grande tema do amor que faz brotar a esperança e que a esperança seja agora sou amado, logo existo. E existirei para e o amor que não desilude e parar. Um amor que no jubileu se torna visível e tangível como perdão, ou seja, a expressão do amor maior e da esperança que não desilude. Com razão escrevia o Papa Francisco no número 23 da bula. Perdoar não muda o passado, não pode modificar o que já aconteceu. No entanto, o perdão pode nos permitir mudar o futuro e viver de forma diferente, sem rancor,
sem ódio e sem vingança. O futuro iluminado pelo perdão permite ler o passado com olhos diversos, mais serenos, mesmo que ainda banhados de lágrimas. Esta clarificação permite-nos perceber claramente como o jubileu pode ser uma experiência extraordinária e necessária, porque entra no coração da existência cotidiana. Hoje, sobretudo, é fácil perceber os traços de uma cultura cada vez menos disposta ao perdão e mais inclinada à vingança e ao rancor. Sentimentos estes que não levam à esperança, mas ao desespero, porque impedem de alcançar a felicidade. É necessário, portanto, que a irmã mais nova, para usar a linguagem poética, surja com toda a sua força motriz para que a fé volte a ser o suporte do sentido da vida e a caridade a força do testemunho cristão. A esperança é uma certeza que se coloca no nosso caminho. Nelas devemos crescer e sem nunca desviar o olhar da fidelidade de Deus, como escreve o autor da carta aos Hebreus. Capítulo 10, versículo 23. Mantenhamos firme a profissão da nossa esperança, sem vacilar, porque fiel é aquele que prometeu. E com esta citação bíblica nós concluímos este programa. Mantenhamos firme a profissão da nossa esperança, sem vacilar, porque fiel é aquele que prometeu. Queridos amigos, irmãos e irmãs ouvintes, este programa, produzido e apresentado em nome da Coordenação de Pastoral da Arquidiocese de Manaus, é um instrumento para nos ajudar a meditar e a viver este ano da graça de Deus, o ano jubilar. Muito obrigado por sua audiência. Toda sexta-feira, nesse horário, estamos aqui refletindo, aprofundando a temática do ano jubilar. Muito obrigado por sua audiência. Nós temos um encontro marcado na próxima sexta-feira, às 8 horas da manhã. Esperamos por você. Você ouviu Programa Peregrinos da Esperança, uma realização Arquidiocese de Manaus. De volta na próxima sexta-feira. Até o próximo encontro.